Prosseguindo no estudo de História da Igreja, o item 11 do nosso material didático do livro 3, na página 27, Florino de Roma. Vamos agora ao ano 211 da era cristã. Ou seja, nesse período, lembrando que o imperador é um homem que ele é sacerdote de Baal na prática, né? Que nesse período era chamada de Heliogabal. Florino era um bispo de Roma que ensinava o princípio da predestinação de Agostinho de Hipona, pois Florino afirmava que Deus criou o mal. E eu comparo a predestinação porque a predestinação de Agostinho de Hipona e dos protestantes, ela prega isso. Porque eles dizem que os anjos que pecaram por ordem de Deus, porque foram predestinados por Deus. Então, o mal, que é Satanás, ele passou a existir por ordem de Deus, porque foi predestinado por Deus. Ou seja, o diabo seria uma vítima da divindade. Então veja, esse ensino já estava sendo pregado em Roma ali no 3º ano da era cristã, né? Que existia uma filosofia, né, que pregava que Deus criou o mal, eram principalmente os gnósticos, e nós sabemos que o gnosticismo ele vai tomar a Igreja Católica. A maior prova disso é o purgatório, é o culto aos mortos, né? Pois bem, eu coloquei aí o texto do Eusébio de Cesareia. Veja o que ele diz. Contrariando aos que em Roma falsificavam o são estatuto da igreja, ou seja, ele está falando que a igreja de Roma era uma igreja corrompida já nesse período. E por que era corrompida? Nós sabemos. Porque quem sobreviviam eram os apóstatas. Roma era o centro da perseguição. Vamos comparar essa situação, por exemplo, se surge uma perseguição no mundo agora, tá ok? E aí você tem o seguinte exemplo. As grandes cidades, elas são o centro da perseguição. E quem vive na grande cidade, para ele fugir para as montanhas é muito mais difícil até para sobreviver. Eu, se tiver que fugir para a montanha, eu vou morrer de fome ou envenenado, porque eu não sei qual planta que eu posso comer. Para eu plantar vai ser uma dificuldade tremenda. Agora, as pessoas que estavam no interior, que já viviam do cultivo do solo, afastados das cidades, esses tinham maior facilidade, tá bom, de escapar da perseguição. Então, Roma, ela era o centro da perseguição. E esse texto aqui eu fiz questão de colocar. Eusébio de Cesareia, tá bom? Que é um católico romano. Bom, então ele cita que Irineu, como eu disse para vocês, ele compôs várias cartas, e uma que intitulou a Blasto, sobre o cisma, outra a Florino, que é esse que eu estou falando com vocês, sobre a monarquia, ou que Deus não é o autor dos males, já que, ao que parece, Florino defendia essa opinião. E como também estivesse seduzido pelo erro de Valentim, Irineu compôs outro trabalho sobre a Ogdoada, na qual dá a entender que ele mesmo recebeu a primeira sucessão dos apóstolos. E lembre-se, Irineu não vivia em Roma. Irineu ele vivia na região da atual França. Por isso ele é chamado de Irineu de Lyon, né? Lembrando que naquele período não havia sobrenome. Sobrenome era dado ligado à profissão, ao local, né? Por isso Jesus de Nazaré, né? Ok? Ou José o carpinteiro. E prossegue. Perto do final da obra, encontramos uma grata indicação sua que necessariamente temos que registrar no presente escrito, e que diz desta maneira: conjuro-te que copies este livro por nosso Senhor Jesus Cristo e por sua vinda gloriosa, quando vier julgar os vivos e os mortos, que compares o que transcreves e o corrijas cuidadosamente, conforme este exemplar de onde o copiaste, e copiarás igualmente este conjuro e o porás na cópia,
Então ele está enfatizando para que o texto que ele está escrevendo seja reproduzido, seja copiado, né, e espalhado nas igrejas. Certamente a cidade de Roma, né, tinha uma igreja muito grande, mas que nesses períodos de perseguição sempre sofria mais, ok? Então ele está dizendo, olha, essas pessoas que ensinam que Deus é o criador do mal, eles estão errados. Então esse texto que ele escreve criticando isso, ele fala, copie e espalhe esse texto. É claro que se você chegar para um protestante, ele vai dizer assim, Deus não criou o mal, não. Mas como é que você diz então na sua confissão de fé que os anjos, no caso o querubim ungido, pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus? Você está atribuindo a Deus a origem do mal, enquanto nós sabemos pela Bíblia que o mal surgiu no querubim ungido. Foi um ato de livre escolha dele.